Bom, chegou a hora então da Visão do Poder aqui no Visão CNN. Hoje nossos convidados são os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Boa tarde, governadores. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista falando sobre os novos serviços incluídos pelo presidente Jair Bolsonaro como essenciais. Antes de fazer a primeira pergunta, nós vamos ver o que disse o presidente sobre a inclusão de salões de beleza, barbearias e academias na lista. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho, governadores, e aí eu queria já, sejam muito bem-vindos, como eu disse aqui, eu sou Luciana. Eu queria já repercutir, já mais atual ainda, o último tweet do presidente Jair Bolsonaro. Nessa última mensagem, o presidente fala que os governadores, alguns governadores, se manifestaram publicamente que não cumprirão o nosso decreto 10.344 de 2020, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na Justiça ou, via congressista, entrar com o projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. E aí eu gostaria de saber dos senhores justamente a opinião sobre essa frase. O afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Como vocês veem essa opinião do presidente Jair Bolsonaro e como está funcionando esses serviços agora essenciais nos estados de vocês? Governador Romeu Zema, o senhor primeiro. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, governador Eduardo Leite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Luciana, vamos pegar o nosso caso aqui em Minas Gerais, que eu penso é semelhante ao do Rio Grande do Sul. Até o momento, apenas 30% dos municípios de Minas Gerais tem algum caso de infectado ou óbito do coronavírus. E eu tenho dito, desde o início, logo após nós concluirmos o isolamento social, que durou aqui em Minas Gerais 4 semanas, que o prefeito conhece muito melhor a realidade dele do que eu, que sou governador, e com certeza do presidente. Essa decisão, na minha opinião, é decisão do prefeito. E aqui em Minas, da mesma forma que o Eduardo Leite, eu fiz também um protocolo aqui de segurança que faz com que todas essas reativações das atividades econômicas sejam feitas de forma responsável e segura. Na minha opinião, há muita polêmica por coisas que têm fácil solução. Depende do prefeito, depende da localidade, do grau de infecção, da quantidade de leitos de UTIs disponíveis naquela região. Então, a segurança talvez esteja muito mais ligada ao grau de infecção e disponibilidade de leitos do que a atividade em si. Essa é a minha visão e é dessa maneira que nós temos conduzido aqui, e da mesma forma que o Rio Grande do Sul estamos indo muito bem, graças a Deus. Até a data de ontem, lamento muito, tivemos 126 óbitos em Minas Gerais, mas é uma taxa mais de 10 vezes inferiores à média do Brasil. Então, Minas, Rio Grande do Sul, tem feito um bom trabalho. Governador Eduardo Leite. Uma boa tarde, Luciana, boa tarde ao Cássio e uma boa tarde também ao Romeu Zema, meu colega, falou, referiu, 2 estados que estão tendo bons resultados, cumprimentá-lo pelo trabalho também do Minas Consciente, o seu trabalho do distanciamento com responsabilidade, tanto com a vida quanto com a economia. É evidente que nós, governadores, também temos preocupação com a economia, com os empregos, com a renda das famílias. A situação que o distanciamento leva de afetar a atividade econômica afeta a vida de todo o nosso Estado, de toda a sociedade, inclusive as receitas do Estado. Não faz nenhum sentido achar que um governador tenha prazer
e satisfação em impor restrições como as que tiveram que ser impostas em muitos estados, em maior ou menor grau. Eu entendo que o pior caminho é o do conflito federativo. Não se resolvem as coisas com base em afronta, seja a legislação, ou seja de afronta entre competências dos entes federados. Por exemplo, aqui nós estabelecemos um sistema de distanciamento controlado, com o sistema de bandeiras, identificando em cada uma das regiões a quantidade de casos. São 11 indicadores que são monitorados em 20 regiões, e esta combinação desses indicadores é que determina o grau de restrição que aquela região vai ter. Algumas regiões estão em bandeira amarela, outras em bandeira laranja, outras em bandeira vermelha, nenhuma até agora numa bandeira preta. Mas a questão é, tem ciência, tem dados, tem estatística, tem protocolos definidos do ponto de vista científico, atividade por atividade, analisando cada setor. Mas antes mesmo de estabelecermos tudo isso, nós partimos para uma grande discussão com a sociedade, com especialistas, com as universidades, com os setores econômicos, com os prefeitos também, né? Eu me reuni pessoalmente, por meio virtual, evidentemente, nos dias atuais, mas tive a reunião, eu diretamente, com os 27 prefeitos, presidentes de associações de municípios, para que nós pudéssemos ter essa assimilação deste projeto pelos prefeitos. Ou seja, não basta a gente sair ditando regras, nós precisamos convencer as pessoas, trazê-las junto de nós para o enfrentamento ao coronavírus e aos efeitos econômicos. E o que me parece é que, infelizmente, o presidente, não se esforça nesse sentido de haver um pacto de colaboração, de cooperação, e isso acaba ocasionando conflitos. Acho que na política a gente tem dois caminhos: ou tentar resolver ou efetivamente resolver. O tentar, basta sair dizendo as regras, e se as pessoas não forem atrás, se as coisas não acontecerem, bom, tentei e não me deixaram fazer. Ou, se você quiser efetivamente resolver, você chama as pessoas, conversa, convence e aí arrasta elas na direção correta. Este caminho não tem sido, infelizmente, trilhado pelo presidente da República. Se ele tivesse a disposição de conversar com os governadores, quem sabe nós podíamos, num pacto de cooperação, trabalharmos e puxarmos todos na mesma direção, que é o melhor para o Brasil. Boa tarde, governadores. Aqui é o Cássio Zeyman falando. Gostaria de abordar mais a questão do decreto do presidente Jair Bolsonaro, e incluindo como atividade essencial as academias e também os salões de beleza. No Rio Grande do Sul, até o senhor governador falou da questão do modelo de distanciamento controlado que divide o estado em algumas micro-regiões e também bandeiras, né? Dependendo do nível que está o número de casos ou de leitos também, essa bandeira recebe uma classificação. E Minas Gerais tem o plano também, o Minas Consciente, que o senhor comentou também. Em relação à abertura de academias e salões de beleza, começando pelo meu conterrâneo, então, Eduardo Leite, esse plano de reabertura, de retomada, já está incluso nesses planos que vocês vêm anunciando aos poucos? Nós, no protocolo do distanciamento controlado, nós estabelecemos para cada uma das bandeiras, analisamos cada uma das atividades econômicas em 12 setores econômicos, mais de 100 atividades econômicas, e de acordo com análises de estudos científicos que indicam qual o risco de contágio que as pessoas estão submetidas em cada uma dessas atividades, é que nós definimos o grau de distanciamento que ela deverá ter em cada uma das bandeiras. No caso por exemplo, atividades das academias, elas podem acontecer na bandeira amarela e na bandeira laranja, com protocolos de segurança, de afastamento, de redução de atendimento ao público, para reduzir esse risco de contágio nessas duas bandeiras. Na bandeira vermelha e na bandeira preta, elas acabam fechando por conta do risco, do grau elevado de risco que elas acabam impondo. Então, acho que também a gente tem que ter a consciência aqui, Cássio, que não basta dizer que tudo está normal e que as pessoas podem sair às ruas. Se você não oferecer condições de segurança, é ilusão mesmo daqueles setores econômicos, das pessoas, dos empreendedores que querem que tudo esteja liberado, é ilusão pensar que as pessoas voltarão a consumir estes serviços e bens como se tudo estivesse normal, porque não está normal. Elas assistem o noticiário, elas veem que está uma doença, um vírus circulando e pessoas estão morrendo por conta desse vírus. As pessoas não vão voltar a consumir serviços ou bens
se não for dado, oferecido a elas condições de segurança, certeza de segurança. Então, o que o governo melhor pode fazer é oferecer esses protocolos para retomar a confiança das pessoas e a segurança nos procedimentos, que aí sim, com segurança, as pessoas voltam a consumir e voltam à normalidade. Simplesmente dizer, está tudo bem, voltem à atividade, não vai fazer a economia ser retomada. Governador Romeu Zema, sua vez. Cássius, a questão de academias e salão de belezas que foi mencionada, do nosso ponto de vista, eu repito o que disse agora mesmo, depende muito de onde elas estão. Numa cidade com 0 infectado, com 0 óbito, com toda certeza essa academia, esse salão de beleza está operando numa situação muito diferente, numa cidade onde há inúmeros infectados e óbitos. Mais uma vez, é uma atividade que na média está acima do risco, devido a pessoa ter um contato maior, principalmente em academia, mas para tudo os protocolos prevêem como agir. Numa academia, se após a utilização de cada aparelho alguém for lá passar um material que higieniza esse aparelho, as pessoas não se encostarem, talvez essa academia se torne até um ambiente mais seguro do que um ônibus, do que um trem metropolitano que está operando hoje, carregando muitas pessoas, muitas vezes lotado em horário de pico. Então, mais uma vez, tendo o protocolo, ele sendo seguido e estando num lugar onde o vírus não esteja se propagando de forma intensa, eu posso dizer que é um local que estará relativamente seguro, sim. Governadores, boa tarde. É o Yuri Pita aqui de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês dois. Eu vou aproveitar a referência weberiana que o governador Eduardo Leite usou ao falar do convencimento que a política exige, trazer uma outra referência na mesma linha, que é a ética da responsabilidade. Eu queria a opinião dos senhores, dos dois, em relação às responsabilidades de cada ente nessa crise da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro constantemente tenta transferir responsabilidades para governadores e prefeitos. O quanto que os senhores concordam com isso e qual é a verdadeira responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro na condução do país frente a esta pandemia, invertendo a ordem agora, começando pelo governador Romeu Zema, por favor. Yuri, a pandemia foi um fato inédito. Se nós tivéssemos tido uma crise de algo que já tivéssemos lidado no passado, como sarampo, poliomielite, etc., com toda certeza nós teríamos já protocolos prontos e saberíamos como agir. No caso da pandemia, nós estamos vendo que até países desenvolvidos tiveram muita dificuldade em lidar, avançaram, regrediram, avançaram de novo. É algo inédito e pelo ineditismo realmente traz dificuldades. Mas fica muito claro, o governo federal poderia sim ter criado protocolos que tivessem colaborado com os estados. E cada estado acabou ficando um tanto quanto solto. Alguns conduziram melhor a crise, outros nem tanto, e nós estamos agora, nesse momento, observando essas diferenças. Realmente, o governo federal poderia ter reunido os secretários de saúde dos estados e ter falado, vamos criar aqui um protocolo nacional. E isso, com certeza, teria contribuído em muito para que a crise tivesse se desenrolado de uma maneira diferente. Talvez alguns estados não teriam sido tão afetados como foram. Governador Eduardo Leite, por favor. Olha, Yuri, de fato, na ética da responsabilidade se impõe aos mandatos que nós ocupamos o dever de resolver o problema, justamente, de entender a responsabilidade que temos na nossa função e, neste caso, entender que não vai ser no grito, não vai ser ditando regras que nós vamos resolver, porque o mundo inteiro está aprendendo a lidar com essa situação,
Quando você observa que países desenvolvidos, como a Espanha, tiveram médicos usando sacos de lixo como EPIs, porque não tinham equipamentos de proteção individual. Quando você observa que na Inglaterra um aeroporto acabou se convertendo num necrotério, quando você observa que na Itália caminhões de comboio de caminhões do exército tiveram que transportar corpos, quando nós observamos no nosso país, Manaus tendo que cavar covas comunitárias, né, para o número de mortes que tem por lá, isso impacta na percepção das pessoas sobre a realidade, ameaça a sua própria vida, e o instinto de sobrevivência faz com que as pessoas mudem o seu comportamento. Os primeiros movimentos aqui, antes mesmo do governo tomar providência de determinar restrição de atividades, começaram em universidades privadas, em escolas privadas, que começaram a suspender. As pessoas começaram a ter medo e parar. Então o governo tomou as rédeas aqui e disse, não, vamos fazer isso de uma forma ordenada. E o governo, com isso, mantém a sua confiança, a confiança da população, para que ele possa apresentar as soluções. No momento em que o governo federal, pela liderança do presidente, contestou a gravidade da crise com a pandemia, ele foi deteriorando a sua autoridade para conduzir o tema. E na medida em que ele perdeu essa autoridade e constantemente ele é contraditório no tratamento, um dia diz que é isso mesmo, que vai ser desse jeito, que muita gente vai pegar, no outro dia ele externa uma preocupação com a pandemia, mas também com a economia, as mensagens acabam sendo contraditórias. Isso coloca todos num ambiente de desconfiança sobre a efetiva capacidade do governo federal de coordenar uma saída desta crise. E aí, cada vez mais são reforçados os papéis dos governos subnacionais. Mais ainda se empoderam os governadores e os prefeitos para tomarem as suas providências, porque não sentem por parte da coordenação nacional uma efetiva preocupação com o tema. Eu estou externando aqui pela minha preocupação, eu não quero fazer oposição, nem é meu papel como governador fazer oposição ao governo federal, pelo contrário, nós temos que trabalhar em coordenação. Mas esta coordenação, nós somos 27 governos estaduais e o do Distrito Federal, há uma dispersão aqui, só existe um governo federal. Se tem alguém que precisa exercer não autoridade pela hierarquia das normas, mas pela liderança de ser um único presidente da República, é o governo federal. Ele tem que chamar a si esta responsabilidade e não vai ser ditando normas, vai ser convencendo e oferecendo à sociedade brasileira, inclusive aos governantes dos governos subnacionais, que ele tem efetivamente essa preocupação, que ele tem um plano para garantir a saúde que tenha, que mereça, então, portanto, a nossa adesão e a nossa participação. Essa é a condição. Assim como eu busquei, junto à minha sociedade, à minha comunidade, de forma transparente e clara, mostrar constantemente o nosso plano para que pudéssemos ter a autoridade pelo exemplo, pela liderança e não por ditar normas, simplesmente. Governadores, Daniel Adjuta em Brasília agora. A minha pergunta para os senhores vai na seguinte linha. O presidente Jair Bolsonaro, ao editar esse decreto, permitindo, portanto, a abertura de academias, salões de beleza, barbearias. Os senhores, agora há pouco, falaram que em algumas regiões, nos estados dos senhores, isso já é permitido. Agora há pouco o presidente tuitou dizendo que os governadores que não cumprirem esse decreto de hoje sobre essas atividades essenciais estariam afrontando o Estado Democrático de Direito e chama até de indesejável autoritarismo no caso de quem descumprir. Na visão dos senhores, onde está o autoritarismo? Governador Eduardo Leite. Começa aqui agora. Perfeito. Bom, eu entendo que nós temos no nosso protocolo aqui a observância do decreto, embora ele seja questionável na forma como foi estabelecido, até, como diz ali, obedecendo às regras do Ministério da Saúde, mas vejam que o próprio ministro da Saúde não foi consultado, ou seja, as próprias normas do Ministério da Saúde sobre esse tema não consideraram que eles viessem a se tornar serviços essenciais, o de barbearias, de salões de beleza e das academias, ou já mostra uma falta de coordenação dentro do governo, que dirá a coordenação que nós demandamos aqui entre os entes federativos, como exercermos essa cooperação se dentro do próprio governo
não há o devido diálogo, isso prejudica bastante as condições de um trabalho conjunto. Mas ninguém quer exercer autoritarismo numa democracia. Na minha parte, não há essa disposição. Nós temos os protocolos para a bandeira amarela, a bandeira vermelha, a bandeira laranja, a bandeira preta, laranja, vermelha e preta, estabelecendo as condições em que devem funcionar. Então não há oposição em relação a este decreto presidencial. Eu entendo mais uma vez, o esforço tem que ser na coordenação. Tem um livro que eu sempre recomendo, né, que se chama O Fim do Poder, de um ex-ministro venezuelano de um período pré-Chaves, aqui é importante dizer, chamado Moisés Naim, que chama atenção. O poder se distribui cada vez mais na sociedade, não apenas nas instituições. Nós temos divisão entre os poderes, né, o judiciário, o legislativo, o executivo, entre órgãos de controle, o poder que se divide na própria sociedade, que se mobiliza, que contesta, que reclama, que tem organizações diversas, o poder entre os entes federativos no pacto federativo que temos. O Yuri falou agora há pouco, na federação, como o Brasil, que elevou os municípios à condição de ente federativo. É extremamente difícil essa coordenação, mas só o diálogo é que pode fazer com que nós consigamos puxar numa mesma direção e ganhar velocidade. E é isso que a gente precisa, serenidade e velocidade no enfrentamento ao coronavírus e não conflito, porque cá entre nós fica especialmente difícil governar quando a gente tem que reunir com a equipe da saúde, a equipe da economia aqui e ficar ainda de olho no que será tuitado com os novos conflitos do dia que se estabelecem do ponto de vista federativo. Isso é muito ruim, prejudica a nossa energia, tem que estar toda focada em enfrentar o coronavírus. Governador Romeu Zema, onde está o autoritarismo? Eu faço das palavras do governador Eduardo Leite, de certa maneira, as minhas. Eu, como gestor que fui do setor privado, sempre trabalhei de forma descentralizada. Aonde eu trabalhei, cada gestor tinha liberdade de encontrar a melhor forma de resolver os problemas daquela cidade. Era uma empresa com estabelecimento em diversas cidades, porque cada uma tem a sua realidade. E vejo que uma ação presidencial que determina que em Manaus, que em cidades que estão com problema sério, como em São Luís, se adote a mesma regra de uma pequena cidade do interior de Minas ou do Rio Grande do Sul, onde tem 0 infectados, 0 óbito, não é uma decisão que está tratando desigualmente os desiguais, está tratando igualmente os desiguais e com toda certeza não é, do meu ponto de vista, o melhor. Mesmo aqui em Minas, eu como governador fiz o programa Minas Consciente sabendo que temos aqui prefeitos que não irão fazer adesão. Mas os prefeitos sabem que é positivo aderirem porque o Ministério Público de Minas deu o ok para esse programa e ele tem um embasamento científico robusto. Foi feito aqui por uma equipe técnica e poucas prefeituras têm talvez condição de estar desenvolvendo um trabalho desse. Então eu vou muito por esse lado. A cada paciente, um caso individual, um remédio diferente. E não uma receita milagrosa que resolva tudo. Governadores, eu queria aproveitar aqui a fala do governador Eduardo Leite quando citou Itália e Espanha. E esses países estão fazendo agora uma reabertura gradual, mas estão fazendo essa reabertura depois de alcançarem um pico e uma situação trágica, como a gente tem acompanhado pela imprensa aqui mesmo, vocês podem acompanhar. Não é o caso do Brasil, porque a nossa curva, a gente ainda nem chegou ao pico, mesmo assim a gente já está fazendo uma reabertura. Vocês temem em algum momento essa segunda onda de contaminação, que é o que eles temem nesse momento? Qual é a medida para esse futuro? Vocês ainda consideram um lockdown se a gente tiver mais reinfecção? E na outra faceta dessa pandemia, a gente tem a crise econômica. Muitos estados estão com dificuldades, inclusive já pensam em ter mais dificuldades ainda de pagar salários de servidores. Qual é a situação de vocês nesse momento? Governador Romeu Zema, o senhor primeiro.
a nossa situação financeira é muito grave. Desde que eu assumi o governo, há 17 meses atrás, durante todos eles, eu tive condição de dar uma previsão do pagamento parcelado. Ou seja, as pessoas estavam recebendo atrasados, o funcionalismo público, mas pelo menos sabiam, eu vou receber dia 12 e dia 26 o meu salário. Infelizmente, isso não aconteceu em abril e nem está acontecendo em maio, devido nós termos perdido por completo o nosso histórico de arrecadação. Em abril, a nossa arrecadação caiu coisa de 25%, e agora para o mês de maio nós estamos prevendo uma queda que talvez possa se aproximar de 40%. Até hoje, nós já estamos no meio do mês, eu ainda não tive condição de passar uma projeção, uma previsão de pagamento para o funcionalismo, exceto segurança e saúde que irão receber no dia 15. Com relação a uma possível reversão da curva, sempre existe essa possibilidade, é um temor que nós sempre temos, mas eu quero lembrar que aqui em Minas, todas as vezes em que nós revemos a curva, ela avançou 5 dias, 1 semana, 8 dias. E nós não podemos viver nesse estado de isolamento eternamente. Se nós formos esperar atingirmos a curva, nós estamos sujeitos a manter isso mais 1 ano, mais 2 anos. Os nossos números estão muito baixos e eu tenho dito sempre, muito mais do que a questão dos infectados, nos perturba, tende a nos causar preocupação a disponibilidade de leitos. Se você tem 1 milhão de infectados e tem 1,5 milhão de leitos, você está seguro. Agora, se você tem 1.000 infectados e tem 500 leitos, você está numa situação desastrosa. E aqui em Minas, nós, nesse período, já ampliamos em muito um hospital de campanha com quase 800 leitos, mais 360 UTIs no interior do estado, que foram reativadas, e diria que mesmo que a curva tenha uma reversão, nós estamos preparados para atender. Antes da resposta do governador Eduardo Leite, a gente queria ir a Brasília 1 minutinho, porque o presidente Jair Bolsonaro acabou de sair ali na frente do Palácio da Alvorada, nós temos aí as imagens, falou com apoiadores, a gente está acompanhando qualquer fala do presidente, a gente traz aqui a qualquer momento. Imagens lá do Palácio da Alvorada, presidente com os apoiadores, Palácio da Alvorada que hoje também é palco do depoimento de 3 ministros do governo Bolsonaro. E a saída do presidente Jair Bolsonaro, nesse instante, em conversa com os apoiadores dele. Não falou com a imprensa. Às 3 horas da tarde, nós temos depoimento dos ministros Braga Neto, General Heleno e Luiz Eduardo Ramos, lá no Palácio da Alvorada. Vão fazer simultaneamente esse pronunciamento. Vamos tentar ouvir se o presidente fala, se a gente consegue entender o que ele fala. Então, você viu aí imagens do presidente frente ao Palácio da Alvorada, com apoiadores, não falou com a imprensa. Vamos voltar então agora para a resposta do governador Eduardo Leite. Vou refrescar aqui, governador, o que eu perguntei sobre essa possível reversão de uma nova onda de contaminação que outros países, inclusive citados pelo senhor, temem, e sua situação fiscal no estado. Como do outro lado da pandemia, a outra faceta da pandemia é essa crise econômica, como está a sua situação fiscal?
Bom, sobre a questão comparativa aos países da Europa, por exemplo, acho que nós temos em nosso benefício que nós atuamos primeiro no distanciamento e, consequentemente, nós temos resultados melhores do que eles tiveram. A maior parte dos países, até por estarem lidando primeiro com essa situação, e foram justamente as situações deles que nos alertaram para que nós tivéssemos que tomar providências desde cedo. Eles resistiram em fazer o distanciamento e quando tomaram essa decisão já havia um grande número de infectados, com poucos cuidados circulando e, consequentemente, tiveram um crescimento exponencial de casos de contágio que nós conseguimos evitar aqui. E o que nos deu tempo para que nós pudéssemos estruturar o nosso sistema de saúde. Nós estamos aqui reforçando a nossa estrutura, por exemplo, de UTIs, os leitos de terapia intensiva, aqueles que têm respiradores, em 60%, aumentando 60% a estrutura do Estado em leitos de terapia intensiva. E, além disso, né, com a redução do número de contágios, da expectativa que se tinha originalmente, a gente vai garantindo que esse sistema consiga atender a todas as pessoas. Cerca de 70% das nossas UTIs é que estão ocupadas neste momento. E destes pacientes que estão nas UTIs, são cerca de 16% os que estão internados por casos de coronavírus. A nossa preocupação, claro, é com a chegada do inverno, né, que vamos ter que observar como é que vai ser o comportamento da pandemia em função do clima, das condições climáticas no sul do Brasil, e também porque as pessoas circulam mais em ambientes fechados e, consequentemente, possivelmente mais expostas a riscos de contágio. Agora é importante salientar, a nossa metodologia, como também observo é o caso de Minas Gerais, não é de flexibilização aleatória, é um novo modelo de distanciamento. Quando nós analisamos região a região, o que nós estamos fazendo aqui é observar o número de internações que uma região tem em comparação com o número de internações da semana anterior, seja por síndrome respiratória aguda grave, por Covid, o número de óbitos que essa região tem em uma semana comparável com a semana anterior e uma série de outros indicadores, de testes, de exames, indicadores de prevalência na população. Eu tenho dito, nós estamos com o dedo no pulso, acompanhando as condições sanitárias de cada região. Se qualquer indicador, né, evoluir numa proporção, como está no nosso metodologia identificado ali, que passa com que essa bandeira tenha que migrar, a região vai migrar para uma bandeira de maior restrição e vai se impor àquela região uma restrição mais severa, em nome das condições de saúde da população daquela região, para evitar que haja sobrecarga do sistema hospitalar. Então, por isso que nós não chamamos o nosso modelo de um modelo de flexibilização ou de retomada, porque não é de retomada e de flexibilização, é um modelo que nos permitirá conviver com o distanciamento, preservando a vida e a saúde das pessoas e, de outro lado, permitindo a atividade econômica com regras, com protocolos, na proporção, na dimensão possível em cada região, de acordo com o que aquela região está vivendo. Então, é um modelo que nós entendemos bastante rigoroso, com muito critério científico e que busca associar esta preservação à vida e à saúde com as condições econômicas. De outro lado, na questão fiscal, acho que o governador Zema já bem explicou, temos condições semelhantes de dificuldades fiscais, os dois governos, já anteriores à pandemia, de dificuldades de pagamentos de salários. Os nossos estados, nos últimos anos, viram gastos maiores do que a receita acontecer. Isso teve um desequilíbrio, gerou um desequilíbrio e falta de capacidade de pagamento em dia dos salários já há quase 5 anos no estado do Rio Grande do Sul. O governo não tem condições de pagar o salário no dia correto, que seria o último dia útil do mês. Infelizmente, nós vimos numa trajetória de melhoria, tivemos um primeiro bimestre deste ano positivo, aprovamos reformas profundas no estado que foram muito importantes na Previdência, na carreira dos serviços públicos, mas tudo isso é insuficiente diante da absoluta da queda vertiginosa aí da receita de cerca de 20%. Agora temos a aprovação deste modelo deste projeto de reforço do governo federal aos estados e municípios, o que é muito importante. Aguardamos que ele seja sancionado e operacionalizado para que possamos manter alguma regularidade de pagamentos nos próximos meses e trabalhamos para que a gente possa ter a retomada mais rápida da economia que possibilite que nós mantenhamos os salários dentro de mínimas condições de regularidade para a prestação de serviços à população.
Governadores, antes de encerrar nossa conversa, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para cada um dos senhores. Primeiro, qual a importância da flexibilização para a economia? E gostaria que cada um desse um recado para os comerciantes e empresários dos seus respectivos estados, começando pelo Romeu Zema. Bom, essa questão tem de ser conduzida com extremo critério, com extrema responsabilidade, como disse o governador Leite. Não é simplesmente falar, vamos voltar a fazer aquilo que nós já fazíamos no passado. Nós vamos ter um novo normal daqui por diante, com toda certeza. Vamos ter em bancos, em supermercados, em todo estabelecimento comercial, algumas mudanças na prática de atendimento, distância entre funcionários, distância atendente-cliente, tudo vai ser diferente daqui por diante. Mas essa reativação da economia, ela é importante. Nós somos um país pobre, onde a grande maioria das famílias não tem reservas, e aquelas poucas que tinham, com certeza, já estão com as mesmas no fim e daqui a pouco ficarão sem condição, inclusive, de fazer a compra dos seus mantimentos para subsistência. Então, nós temos de lembrar de uma situação muito diferente de países desenvolvidos. Sei que o governo federal tem dado esse auxílio emergencial, mas isso por si só não é suficiente, nós temos muito além disso. E em regiões remotas do estado, em zona rural, muitas vezes as pessoas, até por dificuldades de comunicação, de transporte, têm dificuldades de acessar esse tipo de auxílio. É necessário, sim, que com segurança as pessoas venham a reassumir as suas funções na atividade econômica. Mas quero frisar aqui, nós estamos acompanhando e qualquer deterioração nesse quadro vai significar uma reversão nessas aberturas, nessa reativação que está sendo feito por ondas. Então não é um caminho de mão única, pode ser que em algum momento venhamos a chegar à conclusão que é necessário regredir. Governador Eduardo Leite, sua vez. Olha, ninguém poderia prever essa situação que nós estamos enfrentando. Nós que lidamos com o governo, fazemos planejamento, observamos indicadores, dados, os estudos, desde o Banco Central, as grandes consultorias, aos estudos do FMI, seja o que for, sobre projeções de crescimento mundial, como cada país está se comportando, ninguém tinha condição de prever o que está acontecendo neste ano. E só vamos conseguir sair dessa se houver engajamento de todos, né, trabalhando juntos, para que nós possamos resgatar confiança coletiva nas condições de segurança e, consequentemente, abrir espaço para investimentos. É uma situação dramática para todos, nós sabemos. Nós estamos trabalhando para isso, para podermos oferecer, através desses protocolos, de todos os critérios estabelecidos, as condições para que haja um retorno seguro. Não basta, não podemos trabalhar com flexibilização aleatória. Não havia outro caminho, no primeiro momento, que não fosse uma restrição ampla, porque nós não sabíamos como se comportaria no nosso território, no nosso país, em cada um dos nossos estados, a doença. Poderia ser um caso ainda mais grave do que está sendo. E nesse período nós tivemos um espaço de tempo suficiente para, observando os dados, organizando as informações. Nós montamos sistemas de informação, painéis de controle, observando as internações, fazendo os testes, adquirindo equipamentos, contratando gente. Nesse período nos preparamos para agora ir para um processo mais equilibrado de distanciamento, mas não temos como migrar abruptamente para um retorno àquele normal, como foi falado pelo governador Zema, como nós o conhecíamos antes, porque não temos essa condição de normalidade. O vírus circula, ele encontra as pessoas sem sistema imunológico, consequentemente sem defesa, encontra essas pessoas. Quando se fala que ele ataca apenas com gravidade as pessoas que tenham mais idade ou comorbidades, pouco se explica à sociedade que nessas comorbidades, por exemplo, está asma, bronquite, obesidade, hipertensão,
Eu pergunto às pessoas que estão nos acompanhando aqui, quantas pessoas à nossa volta que nós queremos bem e que convivem com essas doenças sem termos a expectativa de que elas venham a perder a vida logo ali na frente, porque tenham asma, por exemplo, ou porque sejam obesas, ou porque tenham hipertensão, porque elas conseguem conviver com essas situações, mas diante deste vírus, elas se veem especialmente fragilizadas. Nós não queremos perder essas vidas, nós não queremos que as famílias percam os seus amigos, os seus parentes, em função deste vírus, e não há outro caminho até que se tenha vacina, que leva tempo, que não seja regras, protocolos, distanciamento. Com esta segurança desses protocolos, a gente espera dar confiança para que as pessoas retomem as suas atividades. E só com essa confiança é que a economia vai girar. Não vai ser dizendo de cima para baixo, saiam às ruas que está tudo normal, porque não está. Nós temos que mostrar às pessoas que elas podem voltar com segurança e assim retomarmos a economia e vencermos esse momento. Então, isso há de passar, nós vamos passar e vamos passar por isso juntos. Nós estamos ao lado dos empreendedores e ao lado daqueles que querem proteger a vida. Governador Eduardo Leite, muito obrigada pela sua participação aqui no Visão CNN. Obrigado. Governador Romeu Zema, muito obrigada também por reservar um pouquinho da sua tarde aqui com a gente. Foi um prazer, uma boa tarde a todos. Um grande abraço. Boa tarde a vocês. Bom, e eu só queria, depois Cássio Zeyman, antes de encerrar, fazer uma pequena correção aqui. Ainda agora nós chamamos as imagens do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores lá no Palácio da Alvorada, e eu falei também sobre o depoimento dos ministros de Estado, que a gente vai repercutir bastante aqui no Visão CNN, mas esse depoimento é no Palácio do Planalto, e o presidente estava falando com apoiadores no Palácio da Alvorada. Feita essa correção com você, Cássio Zeyman. Tá feito, Luiz. A gente segue então